Hoje nós vamos aprender a destravar, a desbloquear as 5 principais crenças limitantes que nos impedem de prosperar. As 5 principais crenças que nós mantemos, mas que nos impedem de ganhar dinheiro, que nos impedem de nós conquistarmos a nossa liberdade financeira. Em primeiro lugar, vamos explicar o que são crenças limitantes. Crenças limitantes são pensamentos, são ideias, são convicções que nós temos em relação a um assunto, mas que essas crenças nos impedem de avançar. Como o nome diz, limitante, nos limitam, nos prendem. Então, em relação a várias áreas da vida, existem várias crenças, mas há crenças que são crenças fortalecedoras e há crenças que são limitantes. E no aspecto financeiro, no aspecto da prosperidade, existem várias crenças limitantes, ainda que você não saiba. Então, estas crenças limitantes são convicções, não é? São convicções que muitas das vezes não são verdadeiras, são convicções erradas, são coisas que nós acreditamos, mas que na verdade não são verdadeiras, não são coisas que se aplicam. E como é que estas crenças limitantes se formam? Bem, as crenças limitantes são formadas pelas nossas experiências pessoais, não é? As diferentes experiências que nós temos em relação a um aspecto, a um assunto, fazem com que nós tenhamos algumas crenças, tanto positivas ou negativas, não é? Limitantes ou libertadoras. E aspectos como a educação, a cultura, o ambiente, as coisas que ouvimos desde pequeno, podem limitar ou fortalecer as nossas crenças, podem nos ajudar a desenvolver ou podem nos impedir de desenvolver. E estas crenças limitantes são uma espécie de uma barreira mental invisível. Você às vezes até quer mudar, você deseja crescer, mas alguma coisa está lá a impedir, alguma coisa por dentro. Você até já tentou 1, 2, 3 vezes, mas não consegue avançar. Então há barreiras invisíveis que você, mesmo que não saiba ou que elas existam, elas estão lá e elas lhe impedem de crescer. E essas barreiras são barreiras que às vezes lhe fazem pensar assim: isso não é possível, não vai dar certo, isso não é para mim, não é? Então, estas são algumas barreiras ou crenças que nós temos. Agora, quais são essas 5 principais crenças limitantes sobre o dinheiro? A primeira crença limitante sobre o dinheiro é que acreditamos que ganhar dinheiro é difícil. Esta é uma crença limitante. Acreditamos que só quem trabalha até a exaustão, só quem sofre ou só quem tem muita sorte é que consegue ganhar dinheiro, é que consegue ser próspero. Mas isso é uma crença limitante. Eu depois vou lhe explicar porquê. A segunda crença limitante que nós temos sobre a prosperidade financeira é que acreditamos de forma consciente ou até subconsciente que quem tem dinheiro ou quem tem muito dinheiro é ganancioso, é desonesto ou é arrogante, não é? E associamos a riqueza, a prosperidade a coisas negativas como crime, exploração, corrupção. Mas isso é uma crença limitante. E eu depois vou explicar porquê. A terceira crença que nos limita a ter prosperidade é a crença do desmerecimento. Você se autodesmerece. Você diz: eu não mereço ter isso. Eu não mereço ser rico. Eu não mereço ser próspero. Então, e esta crença do desmerecimento está associada às vezes a baixa autoestima, a traumas que você teve talvez na sua infância, ou às vezes a uma educação bastante rígida, não é? Em que talvez quando se falasse de dinheiro ou você pedisse alguma coisa aos seus pais, a reação era muito negativa e a resposta é: não temos dinheiro.
dinheiro é difícil. Então, são questões que contribuíram, ou aspectos que contribuíram para que você limitasse as suas crenças sobre dinheiro. A quarta crença, esta é muito interessante e comum, é dinheiro não traz felicidade. É uma crença limitante, não é? E nós acreditamos que quem tem dinheiro não é feliz. Associamos a falta de dinheiro à nobreza, não é? Antes pobre feliz do que rico infeliz. Ok, é uma crença, mas depois eu vou explicar como é que vamos destravar ou desbloquear essa crença e se é realmente verdade. A quinta crença limitante é que nós acreditamos que nós não temos dinheiro porque nascemos pobres e sempre será assim, não é? Porque vim de um bairro de alguma pobreza ou venho de uma família humilde, venho de um contexto de escassez, então eu estou predestinado a viver assim. Mas será que isso é verdade? Ok, vamos ver. Já indicamos, já apresentamos as 5 principais crenças limitantes sobre o dinheiro. Agora vamos apresentar 3 passos que vão lhe ajudar a destravar, a desconstruir, a desobstruir essas barreiras, não é? E você abrir caminho para a sua prosperidade financeira. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de pedir que você comentasse. É muito importante, gostaríamos de ouvir a sua opinião. Quero pedir também que se inscreva no canal, é importante para nós também, porque isto vai permitir que nós continuemos a produzir este conteúdo para ajudar não a si, mas também muitas outras pessoas, e que você também esteja sempre atento às novidades que nós tenhamos no canal. E também, se possível, compartilhe este conteúdo com outras pessoas e dê um like no vídeo. Vamos agora destravar, desbloquear, desmistificar, desfazer, não é? Cada uma destas 5 crenças limitantes. E vamos explicar se são verdadeiras ou não. Eu disse que crenças limitantes são convicções, não é? Há uma frase do Nietzsche muito interessante. Ele diz que as convicções são inimigas mais perigosas para a verdade do que as próprias mentiras. Ou seja, aquilo que você acredita, às vezes é até mais perigoso do que as mentiras, não é? Você está tão convicto de uma coisa, mas que pode não ser verdadeira. Qual é o primeiro passo para nós superarmos essas nossas crenças limitantes? O primeiro aspecto é reconhecer a crença limitante, não é? Disse que o primeiro passo para a cura é o diagnóstico. Você primeiro, antes de ser curado, tem que diagnosticar, porque você não pode tratar uma coisa que você não saiba o que é. Não vai usar medicamentos, por exemplo, para tratar gripe, usar um antimalárico, não é? Não, temos que saber que estas crenças existem, não é? Mesmo de forma subconsciente ou inconsciente. Então, nós temos que reconhecer essas crenças. Então, temos que identificar. O primeiro passo para a cura é o diagnóstico. O segundo passo para nós desfazermos essas crenças limitantes é questionarmos essas crenças. Temos que nos perguntar, será que isto que eu acredito é verdade? Não é? E se eu não acreditasse nisso, como é que seria a minha vida? Temos que questionar, temos que indagar, não é? Temos que sempre procurar saber se aquilo que estamos a dizer ou em que acreditamos é verdadeiro, não é? Então, vamos lá. Vamos pegar cada uma das 5 crenças limitantes, não é? E vamos esmiuçar para perceber se realmente são verdadeiras ou não. Vamos lá. A primeira que nós dissemos é que é difícil ganhar dinheiro, não é? É uma crença que nós temos que é limitante. Mas, por exemplo, acreditamos que é preciso trabalhar até a exaustão para ganhar dinheiro, mas eu conheço pessoas que hoje em dia trabalham online 1 a 2 horas por dia e ganham muito dinheiro. Então, é preciso nós percebermos que nem sempre aquilo que nós acreditamos, ou a forma como nós acreditamos que as coisas são,
é a única maneira. Existe, então, não é verdade que seja difícil assim ganhar dinheiro, não é? Este é o primeiro ponto. Existem outras maneiras de ganhar dinheiro que não seja necessariamente trabalhar até exaustão. Não, às vezes não é só trabalhar de forma exaustiva, mas é também trabalhar de forma inteligente. Depois, quem tem dinheiro é ganancioso, desonesto, arrogante. Isso não é verdade. Eu conheço muitos ricos que são filantropos. Temos exemplo da Fundação Bill e Melinda Gates. Warren Buffett doa muito dinheiro para organizações de caridade. E da mesma forma, há pobres que são desonestos, não é? Há pobre que é ganancioso. Há pobre que também não é humilde. Então, não há uma relação entre a riqueza e a humildade. Não, o dinheiro só vai ampliar o que está lá. Se você já não era humilde antes de ter dinheiro, você vai continuar a ser um indivíduo que não é humilde. Mas se era humilde, será mais humilde. Há pessoas que ganham dinheiro e fazem caridade, há pessoas que ganham dinheiro e não fazem. Mas da mesma forma que há pessoas pobres, não é? Vamos assim dizer, que também não são honestas. Então, honestidade não tem relação, correlação com riqueza. Uma coisa é riqueza, outra coisa é honestidade. Há rico desonesto? Há, mas também há pobre desonesto. E vice-versa. O outro ponto eu não mereço ser rico. Não é? É uma crença limitante. Não. Quem disse que você não merece? Você merece tudo de bom que existe na Terra. Tanto é que a Bíblia diz que você, o homem, tem que dominar sobre todas as coisas na Terra. Então, você merece isso. Você merece esse carro que você sempre almeja. Você merece essa casa. Você merece viver nesse sítio que você sonha. Você merece. Então, esta é uma crença limitante. A outra crença, não é? Que é a última, aliás, a quarta, é: dinheiro não traz felicidade. Não sei, não é? Não sei qual é a relação entre felicidade e dinheiro, não é? Porque há pessoas pobres infelizes, há ricos felizes, há ricos infelizes e pobres felizes. Então, não vamos misturar alhos com bugalhos. Dinheiro de um lado, felicidade de outro, não é? E vejam uma coisa, o dinheiro sim pode contribuir para a felicidade, não é o único fator da felicidade, mas o dinheiro pode contribuir para você pagar as suas contas, pode pagar a viagem de luxo, pode pagar a viagem dos sonhos, pode comprar o carro, dizia, pode lhe dar a casa. Então, são vários aspectos que nós temos que questionar se são verdadeiros. O outro, a última crença limitante: não tenho dinheiro porque nasci pobre e sempre será assim. É a ideia de um destino pré-definido. Já temos destino. Não é verdade. Há muita gente famosa que começou do zero e veio de bairros pobres. Isso não é novidade para ninguém. Temos futebolistas como Cristiano Ronaldo, temos Neymar, temos o Romário, o Michael Jordan, temos até agora, recentemente, alguns jovens da NBA como o Giannis Antetokounmpo, Dennis Rodman, temos os exemplos no UFC, MMA, em que temos o camaronês, que era um imigrante ilegal, o Francis Ngannou, temos o Khabib. São indivíduos que vêm de famílias humildes, mas hoje têm riqueza. Então, não há destino aqui traçado. Isso não é verdade. E o terceiro ponto sobre as crenças limitantes, para nós destravarmos, é que temos que substituir essas crenças limitantes por uma crença fortalecedora. Temos que trocar o nosso pensamento, temos que reprogramar a nossa mente. Por exemplo, ao invés de você dizer que o dinheiro é difícil de ganhar, você pode dizer: eu posso aprender a ganhar dinheiro de formas criativas e honestas. É uma maneira. Ao invés de você dizer: eu não mereço ser rico, você passará a dizer: eu mereço toda a prosperidade, assim como qualquer outro ser humano merece. Não é? Então, para o efeito, eu vou dar uma dica prática muito boa, que é:
é preciso começarmos a mudar o chip, fazer uma nova reprogramação. Eu vou apresentar um vídeo sobre a programação neurolinguística, como é que nós podemos reprogramar as nossas crenças, mas uma coisa simples é você praticar essas novas crenças todos os dias, por exemplo, em voz alta ou escrever num papel. É uma forma de você reprogramar. Então, a partir de hoje, vamos destravar, desbloquear as nossas crenças limitantes. Obrigado, até o próximo vídeo.